Olha, a gente atualiza agora o estado de saúde do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador do estado, Iris Rezende. No post de uma rede social, a filha de Iris Rezende disse que nos últimos dias o pai esteve mais sonolento, impossibilitando as sessões de fisioterapia e alimentação via oral. Na publicação, ela segue dizendo que esse quadro acaba atrasando o processo de reabilitação e que a falta de movimentos aumenta a secreção pulmonar e por isso foi necessário reiniciar os antibióticos. Iris Rezende está internado há pelo menos 2 meses em um hospital de São Paulo, onde se recupera das sequelas de um AVC. Agora eu te conto que cerca de 15 denúncias de violência contra idosos são registradas por dia em Anápolis e os agressores quase sempre são parentes mais próximos. Os dados são do último levantamento feito pela Delegacia Especializada em Crime contra o Idoso de Anápolis. A marca da agressão ficou no braço. Essa idosa foi agredida pela própria neta em Anápolis. O caso foi denunciado na semana passada. A Polícia Civil abriu o inquérito. A vítima prestou depoimento e confirmou a agressão, mas a agressora está foragida. Atualmente, a Delegacia do Idoso aqui de Anápolis tem recebido entre 10 e 15 denúncias de violência contra idosos por dia. A maioria absoluta, 90% desses crimes, são cometidos por filhos ou netos. E o maior desafio hoje da Polícia Civil é convencer o idoso a denunciar. Para o idoso ainda é uma vergonha procurar a Polícia Civil, principalmente para interferir na gestão da sua família, do seu lar. A resolução desse tipo de crime, na maioria das vezes, esbarra no laço familiar, no afeto que o idoso tem pelo agressor. Por isso, pelo menos metade dos casos são recorrentes. Mais de 50% das situações que nos chegam já são casos conhecidos. Alguns contumazes aqui nessa repartição há mais de 10 anos. Nós consideramos o caso solucionado quando o idoso está em uma situação segura e essa situação de vulnerabilidade ou violência, seja física, patrimonial ou psicológica, deixa de se repetir. Infelizmente, essa não é uma realidade só de Anápolis. Em Abadiânia, essa mulher de 85 anos que vive com Alzheimer foi espancada na semana passada. Ela mora com os 2 filhos e surgiu com hematomas pelo corpo. A cuidadora foi quem denunciou. O caso está sendo investigado e os suspeitos são os próprios filhos. Eles estão soltos porque não houve flagrante. Segundo a polícia, eles podem responder por crime de maus-tratos relacionado ao Estatuto do Idoso e pegar até 4 anos de prisão. E como a gente disse, a dificuldade da polícia é porque a maioria dos casos acontece dentro de casa mesmo, né? Com algum parente. Imagina só o sofrimento de uma avó, de uma mãe, ter que procurar a polícia para denunciar um filho, um neto. 12h24. Em Anápolis, uma jovem grávida de 21 anos procurou a polícia alegando ter sofrido agressões em um convento. O caso está sendo investigado como suspeita de maus-tratos e cárcere privado. O Eduardo Daló está de volta aqui com a gente. O que você já tem de informações, Eduardo? Oi, Tiago, a gente volta então ao vivo aqui de Anápolis, né, com mais essa história que é triste, né, da gente dar aqui no J1, que é o seguinte: uma jovem de 21 anos, grávida de 37 semanas. A informação que a gente tem, que foi repassada até agora pela Polícia Civil, é de que ela estava vivendo em uma instituição, uma espécie de abrigo, né? E nesse local ela estava cuidando da limpeza e também fazendo artesanato. Ela contou para a polícia que esse local é um convento. A delegacia da mulher que está investigando o caso, a DEAN, ela não confirmou isso para a gente, disse que as investigações ainda estão em curso e que seguem em sigilo. Por isso não temos ainda o nome dessa instituição e nem a confirmação se é mesmo um convento. Esta grávida, né, essa jovem de 21 anos, ela, como eu disse, ela estava trabalhando lá, cuidando da limpeza, ela teve um acidente de trabalho no momento desse serviço de limpeza, parte de um freezer, né, caiu sobre as pernas dela, ela precisou de atendimento, foi socorrida até uma unidade hospitalar aqui da cidade e aí ela aproveitou essa saída da instituição, acabou conseguindo o telefone de uma assistente social, justamente para pedir socorro, para denunciar, porque
porque, segundo ela estava sendo mantida dentro dessa instituição em cárcere privado. Ela não podia sair, ela tinha que trabalhar lá dentro e ainda sofrendo maus tratos. Num descuido, ela viu o portão da instituição aberto, fugiu, procurou a polícia e fez, então, essa denúncia. Como eu disse, a informação que a gente tem por enquanto é só isso, é preliminar, ela está bem, ela já fez exames de corpo de delito, então ela segue com a gestação, mas a gente não tem informação ainda de que instituição é essa e se é mesmo um convento. A polícia segue as investigações em sigilo. Volto com você, Tiago. Obrigado, Eduardo, por sua participação. Olha, sobre os alimentos apreendidos no abrigo de Anápolis, que nós mostramos agora há pouco, bem no comecinho do jornal, a direção do abrigo negou que os idosos consumam alimentos ou remédios vencidos. Disse ainda que está à disposição para qualquer esclarecimento. E há pouco nós falamos dos problemas na GO 438 em Verdelândia. Meu Deus, quase que não sai. Só que eu falei errado o nome do município do qual o distrito de Verdelândia faz parte. O município se chama Santa Rita do Novo Destino e fica aqui o nosso pedido de desculpa. Vem cá, você que está pesquisando para comprar um carro precisa ficar atento às mudanças no mercado. Com a produção de veículos novos ainda em baixa por causa da pandemia, o preço dos seminovos disparou. Tem gente que conseguiu vender o carro usado por um valor maior do que o que foi pago na concessionária. Olhar, pesquisar, avaliar o carro. Isso é típico de quem está comprando. Seu Domingos trabalha com água mineral, quer um carro para ajudar nas entregas. O que será que ele está achando do preço dos seminovos, hein? Eu estou achando caro, na verdade, né? Eu estou sentindo que os carros aumentou muito o preço. E o outro lado dessa moeda, o lado de quem está vendendo o carro usado. O Francisco vendeu uma caminhonete este ano e acredita que tenha ganhado com a negociação. Eu comprei essa caminhonete ainda esse ano, valor de 130 mil. 3 meses depois eu vendi ela por 160 mil. Essa valorização é o oposto do que acontece num mercado normal, quando os carros usados perdem cerca de 20% do valor depois de um ano de uso. Isso tem muito a ver com a queda na produção de carros novos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores disse que a redução foi de 21% do ano passado para cá. Isso bagunçou tudo, mexeu com o mercado como poucas vezes aconteceu nos últimos anos. Os preços estavam de um jeito bem mais em conta. Aí com essa história toda dos carros 0 km, da produção afetada, os compradores começaram a procurar mais os seminovos. Aí foi hora de apagar o preço antigo para poder atualizar o valor para o cliente que vem aqui na garagem. As vendas de carros usados cresceram 55% neste ano. O preço na revenda acompanha a alta procura. Tem carro que está até 25% mais caro. Os donos de garagem ficam de olho nessas mudanças. Às vezes a gente vende, aí a gente tem que inteirar um certo valor para comprar o mesmo carro que a gente vendeu, né? Então, teve um aumento considerável nos automóveis. Como o preço dos seminovos tem subido muito, a qualquer momento o ritmo de vendas deve diminuir. Quem conseguiu vender o carro usado por um bom preço, fica de olho em outro. Se for 0 km, o jeito é esperar a indústria conseguir entregar. Entrega para esse ano, esperar chegar, não tem perspectiva, né? Mas estamos aí no aguardo. A Petrobras confirmou que não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro, que teriam superado a capacidade de produção. E isso acendeu um alerta para distribuidoras que apontaram risco de desabastecimento no país e de mais aumento nos preços também. A Petrobras afirmou que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que precisaria de maior antecedência para atendê-los. Em Goiás, o setor está em alerta. Preocupa muito o segmento de postos a possibilidade de falta de combustíveis, principalmente o diesel e a gasolina, por causa da Petrobras não conseguir atender a demanda das distribuidoras. Isso tem acontecido porque a Petrobras tem espaçado o intervalo entre os aumentos e faz com que o preço aqui interno no Brasil fique descolado do mercado internacional.
e isso inviabiliza a importação. Segundo as distribuidoras, as empresas não estão conseguindo comprar combustíveis no mercado internacional porque o preço praticado lá está superior do que o praticado aqui no Brasil. E essa previsão do desabastecimento pela Petrobras pode influenciar no preço nas bombas, principalmente o do etanol. Vai gerar possibilidade de falta de produto e também de preços mais altos aqui no mercado interno, em função da alta demanda e da baixa oferta. Isso também pode terminar refletindo no etanol, uma vez que nós estamos entrando na entre-safra e a oferta do produto é menor. E o consumidor que está cansado de pagar tanto pelo combustível não pode nem ouvir falar de um novo aumento. Na verdade, a gente está quase sucumbindo, né? Daqui um pouco vai ter que apelar para a bicicleta mesmo, não está dando. É o que falta fazer, né? E você sabe como descobrir se a gasolina ou o etanol foram adulterados? Essa é uma dúvida de muitos motoristas, principalmente quando o carro começa a dar problema logo depois de sair do posto. A nossa equipe acompanhou o Procon numa fiscalização e foi até uma oficina para te ajudar a identificar se o combustível é de qualidade. Durante a fiscalização, as equipes checam a documentação, as notas fiscais de compra, se as bombas possuem informações de segurança e de preço e também a qualidade dos combustíveis vendidos. O Procon Goiás está de olho se o etanol, a gasolina e o diesel são de boa qualidade. Um combustível é considerado adulterado quando há misturas que prejudiquem a qualidade do produto. Pode ser água ou mesmo etanol em excesso. Os fiscais do Procon fazem o teste no próprio posto. Com um medidor, eles checam a litragem e a quantidade de etanol que foi adicionada à gasolina. Por lei, as gasolinas comum e aditivada podem ter até 27% de etanol misturados. O percentual de etanol na gasolina apresentou o resultado de 27%. Está ok o resultado. Qualidade boa. Caso o consumidor duvide da qualidade do produto, ele tem o direito, por lei, de pedir este teste. O consumidor ele tem o direito, né, de ter acesso à qualidade do combustível e a questão da litragem do combustível no momento. Basta ele solicitar aos frentistas, pessoas habilitadas em cada um desses postos. Ao chegar às bombas, o consumidor tem que ficar atento às placas informando de onde vem o combustível e nesse medidor, que mede a litragem e a qualidade do etanol. O motorista deve observar a linha vermelha, que precisa estar no centro. Repare também se o combustível está limpo. Ele não pode ter impurezas nem coloração laranja nem azul. Abastecer o carro já não está nada fácil por conta dos preços dos combustíveis que estão lá em cima. E quando ele é adulterado ou de má qualidade, o motorista vai ter uma dor de cabeça ainda maior e vai gastar ainda mais com o carro na manutenção. Isso porque o combustível adulterado prejudica diretamente algumas peças do carro. E quando isso acontece, o próprio veículo dá sinais de que algo não está certo. Esse carro tem certa dificuldade na hora da partida. Esse carro, durante o funcionamento, a gente fala, ele engasga, né? Então, ele tem esse funcionamento intermitente de hora tá bom, hora tá ruim, durante sua movimentação. Então, isso são indícios também de combustível de má qualidade. E aí o carro dá a luz de advertência no painel. Filtros, vela de ignição e bicos injetores precisam ser trocados quando isso acontece. As impurezas prejudicam todo o sistema que leva o combustível do tanque para o motor. É por isso que o consumidor precisa ter muita atenção. Eu procuro me informar o posto que a qualidade do petróleo é melhor, né? E aí a gente abastece. É bom fazer esse tipo de coisa aí pra gente ver, né? O que nós estamos pondo no carro, né? Porque a gente trabalha demais, né, cara? É difícil, né? Eu no J1 1238, a Regiane de Rio Verde está mandando um abraço para mim e um beijo para o netinho dela, o Enzo Gabriel, que completou 6 meses. Ei, parabéns! A Ludmila mandou a foto de um pé de amora anão. Ela é de Lusiânia, bem legal. A Gislene de Itumbiara está mandando um beijo para a filha Maria Eduardo. Legal, belo registro ali. E o Maxwell Roberto, de Jataí, está sempre ligadinho no J1 e mandando um abraço para mim e para Tássia Fernandes, a nossa repórter lá de Jataí. Obrigado pelo carinho, amigo.
Hora de abraço aqui no Jornal Anhanguera. Você já mandou o seu? 62985455555. Opa, aqui de Goianésia, Miriam França. Boa tarde, Tiago. Ligado em você. Muito obrigado, Miriam. Boa tarde, Tiago. Adoro assistir seu jornal. Manda um oi pra mim. Me chamo Marinalva. Moro no Parque Marajó, Valparaíso de Goiás. Gosto muito de você. Muito obrigado, minha querida. Oi, boa tarde, Tiago. Manda um abraço pro Felipe da Fazenda do município de Goiatuba. Só se for agora. Abração, Felipe. Manda um alô pra mim aqui de Goianésia. Sou o Elias. Eu e a minha família estamos ligadinhos e a gente fica como? Contente, claro. Muito obrigado pela participação de todo mundo.